é dobrado praticamente, irmão. E você vai ver que o povo está enfrentando um calor do deserto, perdão. Só que o povo vai sentir sede, é normal, é natural sentir sede. Só que o povo já deveria entender o quê? O Deus que nós servimos é tão grande que o que é para Ele dar água para nós? Se Ele abrir o mar, então dar água para nós vai ser fácil. Só que o povo não faz isso, não tem esse pensamento. Eles começam a murmurar contra Moisés. Só que Moisés, ele sempre vai orar a Deus, irmão. E crente que ora a Deus sempre tem resposta. Talvez a resposta não pode chegar, Jonathan, de imediato na sua vida. Você orou agora, Deus já vai mandar e abrir o céu. Talvez não. Talvez Deus está tratando o seu coração primeiro. Porque se Ele libera agora, você orou agora, Ele libera a bênção na sua vida, muitas das vezes você vai virar as costas e não vai voltar mais. Nem para agradecer. Mas Ele primeiro prepara o teu coração, prepara o teu psicológico, aí Ele desce com a resposta. Só que você vai ver que Moisés, ele estava tão preparado que ele orava a Deus e Deus já respondia. E o povo está querendo águas. Só que você vai ver que agora eles estão diante do rio chamado Mara. E quando eles estão ali, a Bíblia diz que a água de Mara, Carol, missionária Carol, ela é amarga. E ninguém gosta de tomar água amarga. Só que Moisés ora a Deus, Deus fala: Moisés, corta esse arbusto aí e joga no mar. Meu irmão, parece ser algo simples, mas você consegue entender? O povo está pedindo água, estão diante do mar amargo. Aí Moisés ora, Deus fala: Moisés, corta um arbusto e joga no mar, que a água vai ficar doce. Moisés vai lá, irmão, corta um arbusto e joga no mar. Deus está mandando, eu vou fazer. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, a água que era amarga ficou doce. E o povo toma água, o povo se alegra, porque ele sabe de uma coisa: Deus está conosco. Mas o povo vai aprender a servir a Deus? Não vai. Você vai ver que no capítulo 16, Deus continua sendo Deus primeiramente e trazendo provisão sobre a vida do povo. Porque eu e você não pode servir a Deus pela provisão. Nós temos que servir a Deus porque Ele é a provisão. Há uma diferença de você servir a Deus para Ele prover para você e dele ser a provisão para você. Por quê? Qual que é a diferença? Primeiro, quando você serve a Deus tô enrolado aqui, pela provisão, o que acontece, Vinícius? Deus vai lá e não provê, o que você faz? Murmura. Só que quando você serve a Deus, Ele sendo o provedor na sua vida, teve gente que já entendeu. Quando Ele é o provedor, meu irmão, você sabe de uma coisa: eu sei que eu estou passando por um momento difícil, a provisão ainda não chegou, mas eu sirvo um Deus que Ele é a provisão. E o povo tinha que entender isso, só que o povo não estava entendendo, porque o povo queria servir um Deus que toda hora estava ali fazendo milagre, fazendo prodígio, fazendo maravilha. Ou seja, o povo queria colocar Deus como Senhor, como servo dele, e não Senhor. E Jesus, ele vai falar que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Mas a gente temos que ter Deus como Senhor e não como servo. E muitas das vezes a gente vem para a igreja achando que Deus é nosso servo. A gente coloca Deus numa parede e fala: Deus, você vai fazer e pronto, acabou, eu quero desse jeito. Não é assim que funciona, irmão. Moisés, ele sabia de uma coisa: Deus, o que o Senhor falar, eu vou fazer. E Moisés fez. Tanto que mais para frente, no capítulo 16, você vai ver que o povo vai sentir fome. E o que Deus vai fazer através da vida de Moisés? O povo está com fome, Moisés? Tá. Então agora eles vão ver um sinal. Vai cair maná do céu. Porque a gente é acostumado com o quê? É a lógica. É a ciência, Ney. A terra que produz o alimento, sim ou não? Só que o Deus que nós servimos, Ele manda alimento do céu.
Ele é tão poderoso, Maiara, que Ele não precisa fazer a terra produzir para você. Se Ele quiser, Ele pode fazer o alimento cair do céu sobre a tua vida. Deus, Ele poderia muito bem fazer como Jesus fez. Preparar alguém com pães e peixe e multiplicar. Mas só que Ele não faz isso. Sabe o que Ele faz? O povo quer comer, Moisés? Está com fome? Então tá bom. Estou abrindo o céu aqui, está descendo maná. Está descendo pão fresquinho para o povo. O povo provou do maná. Deus enviou codornizes, que é carne, para eles também. E eles comem. Só que Moisés fala uma coisa: olha, vocês podem comer, podem separar para vocês levar, mas só que vocês têm que consumir tudo isso no mesmo dia. Só que o povo era tão zóio grande, irmãos, e desobediente. Sabe o que eles fazem, irmã? Eles pegam, comem, se farta, enche o cesto. Além de ser só para aquele dia, sabe o que eles fazem? Quer preparar para a semana inteira. Por quê? Porque eles acreditavam não acreditavam no provedor. Quando você acredita no provedor, irmão, você sabe de uma coisa: eu tenho para hoje, amanhã está nas mãos de Deus. Eu tenho para hoje e amanhã está nas mãos de Deus. Então se Ele me deu hoje, Ele vai prover para mim amanhã. Ele vai prover para mim depois de amanhã. Ele vai prover para mim enquanto eu viver. Por quê? Porque Ele não é a provisão, Ele é o provedor. Só que o povo desobedeceu Moisés. E se você ler aí no capítulo 16, você vai ver no finalzinho dos versículos que eles separaram para comer, para levar para casa, e queriam separar para mais dias. Só que é interessante que quando se passa o dia que Moisés falou, quando eles vão olhar o cesto, Vinícius, opa, agora eu vou comer dia de amanhã. Quando eles olham para o cesto, a Bíblia diz que estava cheio de bicho. Por quê? Porque quando você não obedece, irmão, você atrai coisa ruim para a sua vida. E não é só para a sua vida, não, é para a tua casa também, para a sua família. Porque é interessante, sabe o quê? Que a gente tem esse pensamento: o que eu fizer vai vir só sobre mim. Não vai, irmão. Vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família também. Então você tem que ter responsabilidade. Eu te pergunto e você me responde: Davi era um homem de Deus, sim ou não? Mas quando Davi peca, Deus envia o profeta Natan e fala para ele: Davi, você pecou. Ele conta a parábola primeiro, mas ele fala do pecado de Davi. E ele fala: agora a espada de Deus, Davi, vai estar lá dentro da tua casa. Mas o que tem a ver a casa de Davi com o pecado dele? Quem pecou? Não foi Davi, sim ou não? Mas só que a espada entrou dentro da casa de Davi. Então, tudo que a gente faz, irmão, que gera a desobediência, não alcança só a nossa vida, a consequência. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família. Mas eu tenho algo de Deus para a sua vida. Quando você é obediente também, você pode ter a certeza de uma coisa: que o que Deus tem para liberar sobre a tua vida, as bênçãos de Deus, você não vai viver sozinho. As bênçãos de Deus vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu ministério. E eu posso te dizer mais, irmão: não vai só alcançar quem está perto, vai alcançar também quem está longe. E alguém de longe vai olhar para você e vai falar: nossa, você acredita que Deus ele me entregou uma bênção tão grande? Aí você vai entender: eu já sei por que Ele te entregou. Porque quando eu estou na igreja, Deus ele libera sobre a minha vida. Mas eu creio que quando Ele libera sobre a minha vida, a palavra dele está alcançando a minha casa, está alcançando a minha família, está alcançando toda a minha parentela. Você vai ver que os filhos de Israel, eles eram sempre bem cuidados por Deus. Mas o intuito de Deus, o propósito de Deus era não trazer o povo somente até Ele, mas trazer o coração do povo para Ele. Porque é uma diferença, irmão. No dia de hoje que a gente vive, tem muita gente que vem para a igreja, sim ou não? Mas nem todo mundo está no culto. Tem muita gente dentro da igreja que está sentado aqui na cadeira,
mas o pensamento está lá na sua casa, está lá no seu problema, está lá na fatura, está lá no aluguel. Você não está no culto, irmão, você está com o corpo no culto, mas o teu coração está longe. E isso muitas das vezes impede Deus de falar com você. Talvez Deus está liberando a vitória para você, só que você está aqui no culto sentado e não está prestando atenção. Porque Deus, eu acredito muito que Deus ele usa o profeta para te entregar algo pessoal, mas a maior hora que Deus vai usar alguém para falar com você é através da palavra. Esta é a maior hora que Deus vai usar alguém para falar com você através da palavra. E culto é como o apóstolo Paulo diz: você entrega um culto racional ao Senhor. E qual que é esse culto racional? O culto que eu venho só com o corpo? Não. O culto que você está aqui com o corpo, com a alma e com o espírito. Se você estiver aqui neste culto, irmão, disposto a entregar este culto para Deus de corpo, alma e espírito, então você veio só para mais um culto. Aí você vai ver esse irmão do teu lado vindo aqui no altar na terça-feira contar o testemunho e você não vai entender. E eu creio, eu acredito que você até pensa, mas acontece só na vida da irmã, acontece só na vida do irmão. É porque ele está ligado no culto. E não só isso, é porque também ele está com a vida dele posicionada com Deus. Então eu creio que nessa manhã tem pessoas aqui que Deus vai levantar como Moisés. Porque Moisés, irmão, posso ser sincero para você aqui? O povo era o povo que tinha promessa, era um povo que foi escolhido por Deus, mas só que era um povo também que quando queria, irmão, era usado pelo Satanás para falar as coisas de murmuração, de blasfêmia. Mas só que isso daí não abalou Moisés, porque Moisés sabia de uma coisa: eu sei quem me chamou. É claro que por muitas das vezes Moisés se sentia abatido, sim, que é normal, é natural. Ele era carne também, ele era ser humano. Ele se abatia, ficava entristecido. Mas só que ele tinha certeza de uma coisa: eu sei de uma coisa, o povo está querendo me apedrejar hoje, mas ainda hoje eles vão ver a mão de Deus sobre a minha vida. Ainda hoje eles vão ver que Deus é na minha vida. E era certeza, irmão. Quando o povo murmurava, queria apedrejar Moisés, Deus usava Moisés como instrumento na terra. E no capítulo 17 você vai ver, ao qual nós lemos, a Bíblia vai começar a falar no versículo 1 que eles estão ali no vale de Refidim. E agora também o povo vai sentir sede, que está no deserto de novo, que a caminhada deles foi durante 40 anos até chegar na terra prometida. E é interessante, irmãos, que lá atrás eu falei para vocês aqui que na escritura bíblica está escrito o quê? Que quando eles sentiram sede, Deus fez a água amarga ficar doce. É para você, tudo que Deus faz na sua vida, aprenda isso. É para você guardar, não é para você esquecer. Porque talvez Deus fez na sua vida, irmã, você não lembra, mas através de Deus fazer na sua vida, Deus me marcou. E muitas das vezes você não vai lembrar, mas eu vou lembrar do que Deus fez na sua vida. Porque Deus ele fez na sua vida, você se alegrou, você ficou feliz, você sabe o que Ele fez. Mas só que por algum momento você vai se esquecer. Você é ser humano, irmão. Mas só que uma pessoa que foi marcada na hora do seu milagre, antes de você começar a falar, ela vai até falar do jeito que foi. Ela vai falar: eu lembro, irmão, no dia que você estava lá. Nossa, lembra a revelação que Deus te entregou, que você estava sendo curada e essa enfermidade foi embora? A pessoa vai saber até a hora. Tem gente que é muito detalhista, irmão. Só que é interessante que aqui o povo vai sentir sede no começo do capítulo 17 também. Só que o povo sentindo sede, eles vão começar a murmurar contra Moisés de novo. É por isso que muitas das vezes a gente passa pela prova. E o fato de passar pela prova é porque Deus não é na nossa vida? É claro que não, Deus é na nossa vida. Se você está passando pela prova é porque Ele quer te aprovar. Deus, Ele não sente prazer em fazer você passar pela prova para Ele te reprovar. Não.
Ele sente prazer em ver você passando pela prova, a presença dele estando contigo e você sendo aprovada por ele. Só que o povo aqui não aprendeu, irmãos. O povo está com sede e eles começam a murmurar de novo. Só que Moisés ora a Deus. E Deus fala: Moisés, sabe essa vara que você está na sua mão? Olha para suas mãos aí. Olha para suas mãos. Agora, olhe para ela e fala com ela. Fala assim para suas mãos: Deus vai usar as minhas mãos com as ferramentas que eu tenho. Todas as vezes, né, que Deus usou a mão de Moisés, Deus falou para ele: Moisés, o que é isso aí na tua mão? É a vara? É o cajado? Então é essa ferramenta que nós vamos usar. E Deus fala para Moisés: Moisés, vai até aquela rocha em Horebe. Quando você chegar na rocha, eu já vou estar lá sentado sobre ela. É interessante, Ney, sabe o quê? Que antes de Moisés chegar, Deus já estava lá. E ele estava sentado sobre a rocha. E Deus fala para ele: Moisés, você vai tocar com a vara na rocha e o povo vai beber água. Irmão, isso daqui só Deus faz. Você já viu água saindo da rocha? Nunca viu, né? Nunca viu, ninguém nunca viu água sair da rocha. Rocha é duro, rocha é uma pedra. Só que Deus fala para Moisés: Moisés, toca na rocha que o povo vai beber água diferente hoje. Deus poderia falar para Moisés: Moisés, pega esse povo aí, Moisés. Vocês estão enrefedindo, tamo. Agora vocês vão voltar lá atrás de novo. Pega o povo, volta aqui atrás com o povo. Leva eles diante de Mara, do mar de Mara. Eles vão beber do mar de Mara de novo. Só que Deus não faz isso. Deus poderia fazer isso, sim ou não? O povo não aprendeu, bebeu água do mar amargo, que era amargo, ficou doce e não aprendeu, Ney. Só que Deus vai lá e fala para Moisés: Moisés, o povo não aprendeu? Então tá bom, vem comigo, Moisés. Vem comigo até Horebe, que eu vou estar diante da rocha ali e você vai ver o que eu vou fazer, Moisés. Irmãos, isso daqui a gente precisa entender. É impossível sair água da rocha. É impossível, irmão. Para você beber, impossível. Mas a gente servimos o Deus do impossível. E um tempo atrás eu preguei aqui sobre recurso, eu lembro. E Deus, Ele envia recurso. Deus fala para Moisés: toca na rocha, Moisés, que vai sair água. E quando Moisés faz isso, irmão, a Bíblia diz no capítulo 17, ainda antes de acabar o versículo, se você dá uma lidinha rápida aí, você vai ver que antes de chegar no versículo 8, está falando dessa rocha. Quando ele toca na rocha, sai água, e o povo bebe da água. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele vai além do impossível. Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. Talvez você está aqui nessa manhã, e eu estou falando com pessoas que têm sonho, que têm projeto, que batalha na vida para vencer, mas parece que tudo dá errado na sua vida. Irmão, posso te falar uma coisa? Você está no caminho certo. Continue batalhando, continue lutando. Sabe por quê? Deus, Ele não vai te dar nada de mão beijada. O apóstolo prega aqui direto isso daqui. Deus, a nossa mentalidade é o quê? A gente vai acordar, vai orar e Deus vai mandar uma bênção. Um varão com uma maleta preta na porta da tua casa, e quando você abrir a maleta vai estar cheio de dinheiro. Deus não trabalha assim não, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus ajuda quem trabalha. Deus, Ele abençoa. Mas o que você está fazendo para a bênção te alcançar?
Porque você tem que fazer alguma coisa, né, Ney? Porque senão a bênção não te alcança. E se você está desempregado, irmão, você pode ter a certeza de uma coisa. É como eu te falei aqui. Ele não vai prover a porta para você. Ele é a porta. E a porta já está aberta. Se você quiser entrar agora, você pode estar sentado aí. Se você quiser entrar pela porta do emprego agora, ele já abriu, já está aberta. E você já pode se preparar, que se você tiver fé, irmão, você vai contar o testemunho aqui. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Na terça-feira, se você quiser e tiver fé, você já vai contar o testemunho. Eu estava desempregado e Deus abriu uma porta para mim. Porque o nosso Deus é assim, irmão. Ele não depende do tempo, Vinícius. Ele não depende da estação, Ney, para trabalhar. Ele faz na hora que Ele quer, Ele chega na hora que Ele quer. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, irmão. Você vai ver que o povo não aprendeu nada aqui. E é interessante que nem eu te falei no início. Todas as vezes que o povo saía da direção de Deus, o que Deus fazia? Deus usava o inimigo como ferramenta para colocar o povo no caminho de volta para Deus. E você vai ver que no capítulo 17 acontece o quê? Os amalequitas levantam contra os filhos de Israel. E quem que é esses amalequitas? Quem é esses amalequitas? Você conhece, todo mundo sabe aqui quem é Esaú, sim ou não? Esaú é o filho de Isaac. Jacó e Esaú, os dois nasceram juntos. Um nasceu grudado no pé do outro. Você conhece a história. Só que é interessante, irmãos, que os amalequitas vêm da descendência de Esaú. É interessante, sabe o que, Ney? Que os amalequitas eles eram traiçoeiros. Eles agiam de maneira que provocava a ira de Deus. O que eles faziam? Quando o povo de Israel estava em guerra, o que eles faziam? Eles esperavam o povo ficar cansado. E quando você está em guerra, irmão, você vai avançar. Enquanto você tiver força, você vai avançar. Mas vai chegar um momento que você vai parar para descansar, porque você está cansado. E esses amalequitas, eles eram tão traiçoeiros, que eles esperavam o povo cansar. E o que eles faziam? Eles iam até os cansados que paravam no meio do caminho e matavam aqueles que estavam cansados. E isso foi provocando a ira de Deus. Deus ficava tão irado com esses amalequitas, porque eles agiam com o povo de maneira incorreta. Eles esperavam o povo cansar para poder agir. E o inimigo, ele faz assim mesmo, irmão. Ele vai te atacar no dia do seu cansaço. Porque ele sabe que se você estiver forte, você vai olhar e vai falar: para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Porque ele respeita, irmão. Não tem jeito. Mas no dia do seu cansaço, você parece que não tem nem força. E era nessa hora que ele agia. Mas só que você vai ver que é interessante, irmãos. Eles vão se levantar contra Israel. Só que a Bíblia vai falar de Moisés e de Josué. Pegou aqui na quarta-feira, né? Que ele falou Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 vai falar que Josué, ele vai começar a exercer aquilo que Moisés fazia. Por quê? Porque Moisés morreu. Mas agora aqui a gente está falando no livro de Êxodo que Moisés ainda está com o seu ministério com Deus ativo. E ele vai buscar Deus. Ele pega Josué, que era o seu servo, coloca na frente da guerra, porque ele não pode deixar o povo sem um capitão. Então o que ele faz? Josué, vai para frente da guerra, que eu vou lá para o monte. Porque ele sabe de uma coisa: enquanto você guerrear aqui embaixo, Deus está nos dando a vitória lá em cima. Então o que ele faz? Preparou Josué para estar lá na guerra, mas ele também subiu para o monte, Paulo. É interessante que quando ele sobe para o monte, ele não vai sozinho. A Bíblia cita pelo menos 2 homens que estavam com ele: Arão e Hur. E quando eles chegam no monte, Moisés, ele levanta as mãos. É por isso que você tem que entender, irmão, que quando você levanta as suas mãos, você já parou para pensar que quando você está com a sua mão levantada, eu sou magrinho,
Mas se eu ficar muito tempo com a minha mão levantada, irmão, eu acredito que 2 minutos eu já consigo sentir meu braço pesar. Não sei se com você é assim. Mas se você ficar 2 minutos assim, ó, que nem, ó, já tô aqui o quê? 15 segundos, já tô sentindo que está começando a pesar. Por quê? Porque aqui a gente está no ambiente espiritual. E quando você levanta as suas mãos, sabe o que você está dizendo? Eu estou entrando na guerra. Então a sua mão é como se fosse uma chave no mundo espiritual. Você levanta as suas mãos e abre a sua boca, então você está guerreando, você está na guerra. E a Bíblia diz que quando Moisés está lá no monte orando, com as mãos levantadas, os amalequitas estão perdendo a guerra. Eles poderiam até ser muitos, mas a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava a mão no monte, eles perdiam a guerra, os amalequitas. Só que chega uma hora que a mão de Moisés começa a ficar pesada. E ela ficando pesada, Moisés começa, ó, baixar as mãos, porque o braço dele pesou. Só que quando ele começa a baixar as mãos, Arão e Hur, eu acredito, olha para o meio da guerra e diz: o povo está começando a perder a guerra. Por quê? Porque o intercessor cansou de ficar com as mãos levantadas. E sabe o que eles fazem, irmão? Ele tem uma estratégia. Pega uma pedra, coloca como assento para Moisés, coloca Moisés sentado, e cada um de um lado segura a mão de Moisés. Porque existem guerras que eu e você não vai vencer sozinho. Existem guerras que eu e você tem que ter Arão e Hur do nosso lado. Irmão, não sei você, mas eu já tive muitas experiências de pessoas que às vezes Deus usou para falar comigo e me impulsionou, sabe, a fazer. Só que eu não acreditava, eu acabei fazendo e deu certo. Então Moisés estava cansado, mas só que Arão e Hur chegou para ajudar. Porque para te atrapalhar tem muita gente já, mas para te ajudar é 1 ou 2. E aprenda uma coisa, irmão, é como eu te disse aqui, os amalequitas não eram inimigo de longe, era inimigo de perto. Por quê? Porque eles vieram da descendência de Esaú. Quem era Esaú? Filho de Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. E quem era Abraão? Um homem que recebeu a promessa de Deus. A promessa de Abraão veio sobre ele primeiro, ele viveu. Só que passou para Isaac. Isaac viveu a promessa. Só que é interessante, irmãos, que esse povo aqui, eles se levantam contra aqueles que têm uma promessa de Deus. E não adianta, pode até se levantar, mas se levanta, sabe para quê? Para cair. Isto é, se você estiver verdadeiramente firmado em Deus. Porque, irmão, no mundo espiritual, na igreja, você vai sofrer diversas pancadas, mas você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, irmão. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, muitos aqui retornam a trabalhar. E quando você acorda, você já vai direto para a empresa? Não vai não? Quando você acorda, você não vai direto para a empresa? Já levantou da cama, estou indo trabalhar, tchau. Aí você ia trabalhar. Tem gente que usa, eu não uso. Ia trabalhar de pijama, ia chegar lá de qualquer jeito. No mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Você tem que estar preparado. Quando você se levanta, você se prepara para poder enfrentar a guerra. E eu creio que nessa manhã Deus, ele está levantando Moisés aqui no nosso meio. E quem é esse Moisés? É aquele que não desiste. Ainda que a circunstância, o momento diz que não vai dar certo, Deus não está no nosso meio, nós vamos morrer, porque a palavra do povo era essa. Moisés, eu não falei para você, Moisés, deixar que a gente ficava servindo aos egípcios no deserto, que é fácil, irmão. É fácil, o povo estava no Egito servindo como escravo, Ney. O povo tinha alimento para comer, tinha água para beber.
mas era aquela rotina, escravidão todo dia, e eles queriam isso, mas só que Deus estava tirando eles da zona de conforto, porque o que Deus tem para a nossa vida vai nos tirar da zona de conforto, tanto no mundo profissional, no espiritual, qualquer área da sua vida, irmão. Tudo que você for fazer, você vai ter que sair do conforto. Você vai ter que sair do conforto, porque senão Deus não vai fazer. Talvez você está aqui nessa manhã e tem muitas promessas na sua vida da parte de Deus, mas por que não cumpriu ainda? Sabe por que às vezes não cumpriu? É porque ainda você tem que tomar a posição. E quando você tomar a posição, você vai ver, verdadeiramente Deus fez. Deus fez na minha vida. E o que Ele vai fazer é coisa grande. Que você vai ver que quando Moisés, mesmo cansado, sentado numa pedra, com as mãos levantadas, Deus trabalhou, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus, Ele tem poder para agir, até quando você está cansado. É só não perder a fé, irmão. É só continuar tendo fé. O povo guerreando embaixo, Moisés em cima. E a Bíblia diz que quando Moisés está com a mão levantada, o povo vence a guerra. Só que é interessante, sabe o que? Deixa eu ver aqui o verso. Verso 14 aí, ó, do capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Sabe o que Deus estava dizendo? A história que vai prevalecer agora, Moisés, não vai ser mais a de Amaleque, está sendo riscada. Tem gente que já entendeu. A história que vai prevalecer agora, Moisés, vai ser a tua e a de Josué. Vai ser a tua e a de Josué. Você pode levantar suas mãos, irmão, nesta manhã? Porque Deus está dizendo que Ele não só vai entrar na tua vida, mas Ele também vai entrar na tua história. Deus aqui, Ele foi tão além na vida do povo de Israel, que Deus não só entrou na guerra, mas Ele também entrou na história de Israel. Porque se Israel perde essa guerra, né, eles iam sair dali como envergonhados. Mas só que Deus, Ele é tão grande que Ele fala para Moisés: Moisés, pode escrever tudo isso que se passou aqui. Sabe por quê? Porque você vai falar isso ao ouvido de Josué. Ou seja, ele está lá embaixo, guerreando, não está vendo, mas eu estou agindo. Porque, irmão, tem momentos de guerra na minha e na sua vida que você não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor. Você está focado só na guerra, você está guerreando só a sua guerra. Você não sabe nem o que está acontecendo. Se alguém pudesse ficar ali do seu lado, ou seja, se Deus desse permissão para o anjo que fica ao seu redor te guardando, escrever e depois relatar aos seus ouvidos o que se passou, você ia falar: meu Deus, que forte. Por quê? Porque é algo que você não está vendo. Porque você está tão focado no que você está enfrentando ali, que você está indo para cima, está batalhando, está guerreando. E Deus sabia muito bem disso. Moisés, Josué, não está vendo o que está acontecendo, mas você vai escrever tudo isso, porque quando essa guerra acabar, a história dos amalequitas está sendo riscada. Está sendo riscada na terra? Não, está sendo riscada aqui no céu. É Deus riscando no céu e apagando na terra esses amalequitas aí, ó. E o que Deus vai fazer? Você vai falar para Josué tudo que se passou aqui e que eu entreguei a vitória. Moisés, ele vai ficar tão maravilhado, irmão, que nos versículos adiante aí você vai ver que ele pega, levanta o altar e vai para o sacrifício. E é interessante que sabe o que ele faz, irmão? Ele sacrifica a Deus no altar. Em outras palavras, em outras linguagens, diz que ele fala:
O nome desse lugar vai se chamar Jeová Nissim. O que significa esse nome? O Senhor é a minha bandeira. E só levanta a bandeira, irmão. Hã? Só levanta a bandeira quem está vivo e quem venceu a guerra. Para você levantar a bandeira, primeiro, você tem que estar vivo. Segundo, quando você levanta a bandeira, você está decretando: eu alcancei a vitória. Sabe o que Deus está nos dizendo nesta manhã? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não tenho visto as suas lágrimas, não tenho visto as suas dores, mas Deus tem visto. E nada disso passa em branco, irmão. Porque no momento que você está no teu quarto, no momento que você está na sua mesa elaborando o seu projeto, talvez está só você, sua esposa, seu filho talvez sentado na mesa, e você com lágrimas fazendo e dizendo: Deus, só o Senhor sabe o que eu devo fazer para alcançar isso. Mas você está entregando na mão da pessoa certa, irmão. Porque você vai ver que Moisés, ele nos dá uma grande lição aqui. Qual que é a lição? No momento mais difícil da sua vida, não fuja da presença de Deus, mas busque a presença de Deus. Porque quando você busca, Ele te responde. Talvez Ele não vai te responder no momento exato que você está querendo, mas talvez Ele vai usar a boca de alguém e te falar: olha, faz isso que vai dar certo. E você vai fazer e você vai ver que deu certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: se prepare, porque o que Deus tem para fazer na tua vida vai entrar. Aí se você pegou, você termina, não vou falar. Olha lá. Ah, não. Tem que repetir de novo, irmão. Ela entendeu o mistério, hein? O que Deus vai fazer na sua vida, irmã, não vai parar naquele gibizinho. Você tem filho? Na época das crianças era gibi, né? Que você dava para as crianças ler, brincar. O que Deus vai fazer na sua vida não vai parar nas historinhas de gibi, desenho, não. O que Deus vai fazer na tua vida vai entrar na história, irmão. E quando entra na história, não conta só ao seu respeito, mas conta ao respeito de quem está com você também. Entendeu? Então talvez alguém olha para você hoje e não te dá nada ao seu respeito. Não te dá nada, irmão. Olhar para você e talvez te ver como um coitado. Há anos atrás, que nem antes de eu me converter, vai fazer... Esse ano em agosto faz 12 anos, graças a Deus, que eu me entreguei a minha vida a Jesus. Mas antes de eu me converter, irmã Daniela, as pessoas olhavam para minha mãe e falavam: vixe, seu filho aí não vai chegar muito longe não, viu? Logo, logo você vai receber a notícia: mataram, morreu. E minha mãe sempre no joelho, orando, porque ela acreditava. Eu não fiz o meu filho para viver uma vida de vergonha, mas eu fiz o meu filho para viver uma vida no altar de Deus. Irmão, e eu vou te ser sincero, eu sempre fui um cara que eu sempre fui sincero, sabe? Sempre falei no meu coração aquilo que eu, no meu ponto de vista, sabe? Que eu acho no meu ponto de vista, porque cada um tem o seu. E eu sempre falava para minhas irmãs, para meus amigos, o Jonathan também é um ali que está sentado. Falava para meus amigos: o dia que eu for para a igreja, que Deus me alcançar verdadeiramente, não vai ser para me envergonhar o nome dele. Que eu não quero estar na igreja hoje e amanhã estar aqui na esquina parado, não. Eu quero que realmente quando eu entrar, Deus muda a minha vida e muda a minha história. Irmão, e graças a Deus, na época tinha uns amigos meus que iam para a igreja e eles sempre me chamavam para ir para o encontro com Deus. Eu sempre, nunca fui contra, sabe? Mas eu falava: meu, eu não vou.
Porque eu sei que se eu for agora, eu não vou se converter, sabe? Porque eu quero ficar no mundão, na bagunça. Infelizmente, irmão, a nossa carne, ela vai se inclinar para as coisas que alegram ela, para as coisas que trazem prazer para ela. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Ou seja, ele está falando o quê? A nossa guerra é espiritual. E você vai se inclinar mais para aquilo que está mais forte na sua vida. Ou seja, se o seu espírito estiver forte, você vai estar sempre aqui no altar de Deus, buscando a Deus. E você vai fortalecer o seu espírito, e o seu espírito vai gritar mais alto. Quando a proposta para a carne vier, seu espírito vai gritar: não faça. Agora, se você estiver na carne, irmão, tudo que vier vai agradar a sua carne. Você vai fazer, infelizmente. Mas só que quando eu falei: Deus, eu creio. Pra você ter noção, irmão, eu fui para uns encontros com Deus. Eu tive várias oportunidades de me batizar nas águas. Só que eu olhava para o pastor e falava: não, pastor, ainda não é chegada a minha hora, não. Não quero me batizar agora, não. Mas só que chegou um dia, irmão. Chegou um dia marcado por Deus. E quando Deus ele marca esse dia, irmão Roberto, não tem jeito. Não tem como escapar. Você até tenta, mas você não consegue. Ele marcou esse dia, e quando ele marcou, eu fui sendo tratado, fui renunciando às coisas da carne. Porque Deus, ele te chama, mas quem renuncia é você, irmão. É aquilo que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, Deus ele faz na nossa vida, sim ou não? Faz. Mas as decisões quem vai tomar é você. Você só vai beber se você quiser. Você só vai usar droga se você quiser. Você só vai pro caminho errado se você quiser. Porque ninguém pode decidir isso por você. Só quem decide é você. E eu falava para Deus: Deus, o dia que eu for, eu vou dar espaço para você trabalhar na minha vida. E graças a Deus, irmão, Ele trabalhou na minha vida. Ele me deu uma esposa maravilhosa. Calma, calma. Murchar aqui, senão ela enche. Me deu um filho abençoado aí, ó, uma sogra abençoada. Pensa numa sogra abençoada, irmão. E falaram pra mim: sogra é uma tribulação, sogra é uma endemoniada. Eu falei: meu Deus. Só que eu falei: minha sogra não é não, minha sogra é uma bênção. É uma bênção. Falaram isso aí da Maiara pra você também? É, porque tem gente que não gosta de sogra não, irmão. Não, aquela sogra ali, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, quando vinha falar da minha sogra, eu falava: não, minha sogra é uma bênção. Glória a Deus. Sério, mas sua sogra é uma bênção, mano. Fazer o quê? E graças a Deus, irmão, a gente está firme, sabe por quê? Não é porque a gente é porque Deus ele é na nossa vida. E hoje eu vim com simples palavras aqui para te dizer que você venha continuar firme nos caminhos do Senhor. Não venha deixar que nada te tire do caminho dele, não. Sabe por quê? O maior sinal de que Deus te chamou para estar aqui é que as propostas do mundo ela chega. E quando ela chega, irmão, rejeita. Rejeita, porque você vai rejeitar hoje, Deus vai te honrar amanhã. Eu falo, quando eu aceitei Jesus, eu tinha aquela mentalidade de novo convertido. Nossa, agora vai ser só vitória, vai ser bênção, vai ter sabor de mel, a música que minha mãe ouvia. Vai ser só sabor de mel agora, só vitória, mas não é nada, irmão. Quando eu comecei a passar pela prova, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? É o Senhor que me chamou mesmo? Porque pelo amor de Deus. Mas quando você vai ler a Bíblia, irmão, você começa a entender que se você achar aqui na Bíblia algum homem que teve uma vida de facilidade, irmão, você vai procurar, vai ler, vai reler, você não vai encontrar um. Não vai encontrar um que teve uma vida de facilidade. Mas todos aqueles que decidiram servir a Deus verdadeiramente, eles passaram pelo processo. E o processo foi dolorido, foi árduo, doeu demais.
mas eles venceram, irmão. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer através da palavra que você também vai vencer. Talvez você está aqui nessa manhã e você, como eu, já recebeu muitas palavras, até mesmo dos seus pais, que você não ia ser ninguém, que você não ia dar certo. Mas eu creio que Deus já está quebrando todas essas palavras, porque a maior palavra que prevalece sobre a nossa vida é a palavra de Deus. E se Ele prometeu, irmão, você não está aqui em vão, porque ninguém entra por essas portas aqui por um acaso, não. Você entra aqui por um propósito de que Deus Ele vai fazer na sua vida. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no teu coração. O Ministério de Louvor vai estar louvando. Feche seus olhos, irmão. Faça como eu te falei, entrega o culto ao Senhor nessa manhã. Se entregue. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Glória a Deus. Irmãos, Deus tocou no meu coração aqui para me fazer algo nessa manhã. E eu queria que você, nessa manhã, que entrou aqui por um propósito, e como eu te disse através dessa mensagem, o inimigo está lutando contra a tua vida, liberou até mesmo palavra que você não vai vencer. Nesse domingo, nesta manhã, talvez você viu o fly aí, é o domingo da vitória. E eu creio que Deus Ele vai te entregar essa vitória. Eu queria te chamar aqui na frente do altar. E eu não vou colocar a mão na sua cabeça, só vou ser o intercessor. Você vai vir aqui sobre o altar, colocar a mão no altar. Você que está com a tua vida travada financeiramente, a porta de emprego não se abre, vem aqui na frente do altar que Deus Ele vai te entregar a vitória aqui nessa manhã. Nada que é no meu nome, irmão. Nada, no meu nome, nada muda aqui. Nada muda no meu nome. Mas o nome dele, irmão, tem poder. E quando você colocar a mão no altar debaixo de um propósito de Deus, eu creio que Deus já está visitando esse propósito que você colocou no teu coração. Eu creio que Deus Ele já está te entregando a vitória. A igreja fica na intercessão aí, irmãos. Fica na intercessão, porque eu creio que Deus está agindo aqui nessa manhã. Deus, eu oro, Senhor, pela vida do teu povo, Senhor, nessa manhã. E eu creio, Pai, que assim como o Senhor entregou a vitória, Senhor, para o teu povo, através da vida de Moisés e de Josué, de Arão, Senhor, e de Ur, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que vai entregar a vitória para o teu povo nessa manhã. Deus, eu creio que cada vida que aqui entrou, Senhor, entrou debaixo de um propósito, Senhor. Seja ele, Senhor, profissional, seja ele, Senhor, financeiro, Senhor, seja ele, Senhor, na vida sentimental, Senhor, emocional, seja no casamento, Senhor, eu creio que o Senhor está agindo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha ser a porta, Senhor, para o desempregado, Senhor, nesta manhã. Eu creio, Pai, no nome de Jesus, que todos que estão aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, a qual o Senhor revela o teu poder e a tua glória, Senhor, através da tua palavra e do teu Espírito. Eu creio, Senhor, que irão contar, Senhor, o testemunho, Senhor, de vitória, Senhor. Porque talvez aos nossos olhos, Senhor, este culto pode ter sido um culto tão simples, mas eu creio que o Senhor é o Deus que está agindo, Senhor, e operando, Senhor, aquilo que nossos olhos, Senhor, não pode ver, ó Pai.
assim como o Senhor fez com Moisés, Senhor, e foi adiante dele, Senhor, e se assentou, Senhor, sobre aquela rocha, Pai. Que o Senhor venha ser com o teu povo, Senhor, nesta manhã. E eu creio, Senhor, que todos que estão aqui neste lugar estão saindo daqui carregando, Senhor, a vitória, Senhor. Que todo mal, Senhor, que todo inimigo, Senhor, nesta manhã venha ser repreendido, ó Pai. E que o teu poder e a tua glória venha ser manifestado, Senhor, em nossas vidas. E só você que crê, levante as suas mãos nessa manhã e aplauda o nome do Senhor.